conceito de um audiobook, quer dizer, áudio, né? Não precisamos falar muito, book, livro. Então, quer dizer, é a ideia de um livro, né, que é contado em áudio. Eu gosto muito de pensar, né, como a gente sempre vai evoluindo as coisas. Quando eu era pequena, ainda na época do vinil, porque eu acho que eu sou a geração que pega todas as transições de mídia, né? Então, eu era pequena, o que tinha era vinil. Depois a gente vai para as fitas cassete. E aí, né, tu vai indo e tal, até que hoje tu tem os streamings, tu entra em qualquer lugar e acha música e tal. Mas na época dos vinis, a gente tinha discos de historinhas infantis. Tinha discos que contavam as histórias. E sempre que eu penso num audiobook, eu vou para essa lembrança da infância, assim, daqueles disquinhos que eram, às vezes, até menorzinhos, mais coloridos. Tinha rosa, tinha azul, tinha cores variadas, né? Porque era infantil. E eu me lembro dessas histórias narradas, né, nesses discos. E quando eu penso nisso, me vem sempre a ideia de que o audiobook, e é importante a gente pensar isso, não é só a voz de alguém narrando aquela história, tá? Então, quando a gente está falando de audiobook, nós estamos falando de uma produção que vai além de eu pegar o meu livro, começar a ler, gravar a minha voz e depois postar como audiobook. Existem, né, passos aí, a sonorização, que vai ser muito importante, as edições, então tem muita coisa que é feita para que se tenha um audiobook. Tá? Então, essa é a primeira coisa que eu acho importante a gente falar, porque muitas vezes quando a gente pensa em quando a gente fala audiobook, as pessoas pensam, ai, mas que saco ficar ouvindo alguém falar. Não é só alguém falando e narrando a história, tá? Então, o audiobook é realmente uma história que vai ter ali outros ruídos, outros barulhos, outras coisas além da voz de quem está narrando. E que às vezes não vai ser uma única pessoa, né? Dependendo da quantidade de personagens que eu tiver na minha narrativa, eu vou ter que mudar essas vozes, né? Eu não tenho como fazer um audiobook inteiro só com o narrador e o narrador ainda falando como o personagem fala. Deu um nó. Isso funciona no texto porque a gente vê o travessão ou as aspas. Num audiobook, a gente precisa dessa produção. Então, dito isso, obrigada, Josi. A Josi não me deixou sozinha. Eu ouvia muitos disquinhos coloridos. É exatamente isso, né? CD. Depois tu vai evoluindo, quer dizer, tu vai para fita cassete, aí vem o CD, aí vem o MP3. Então, começou lá no vinil. Gente, uma outra coisa que eu acho muito importante a gente começar falando é que o audiobook, ele é um mercado em expansão. Se tem acompanhado, e isso são dados, tá? Depois eu posso dizer aonde eu fiz as minhas pesquisas, mas são informações da Publish News, da UBook, da Associação Brasileira de Editores de Livros, da própria Audible, da Amazon. Então, né, são informações variadas. Mas há um crescimento nos últimos 3 anos de 20% a 30% nesse mercado. Então, o que isso significa? Que os audiobooks ainda estão muito em expansão. Eles estão crescendo à medida, né, que a gente está evoluindo também nas tecnologias e que as pessoas vão tomando conhecimento, esse mercado vai crescendo. Então, quem está pensando assim, nossa, será que eu invisto ou não em um audiobook? Sim, o momento é esse de crescimento do mercado. Por quê? Porque quando esse mercado está crescendo, eu estou tendo menos opções de consumo, né? O consumidor está tendo menos opções. Então, o momento da gente pensar em fazer algo diferenciado e conseguir um destaque sem, né, um investimento enorme em patrocínio, em publicidade, é quando os mercados estão em crescimento. Então, é um ótimo momento. Mas também tem uma informação que eu acho muito importante a gente considerar, é que o público que consome esse tipo de produto, de livro, né, o audiobook, está entre 25 e 40 anos. E, né, são considerados jovens adultos ali no início da vida adulta. Claro que com 40 anos, na minha geração, a gente já estava, né? A gente já está
com a vida adulta muito bem resolvida, porque a gente teve que se virar desde os 20. Mas as novas gerações que estão estendendo essa adolescência, a gente encontra, então, um público que ressoa entre os 25 e 40 anos. E aqui não tem uma distinção de gêneros, mas tem de gênero masculino e feminino. Mas tem uma informação que eu acho bastante relevante, tá? Que é que os gêneros mais vendidos em audiobook são autoajuda, ficção, tá na ordem, tá? Dos mais vendidos. Autoajuda, ficção e negócios. O que nos interessa, obviamente, é a ficção, né? Pelo menos de uma forma geral, quem está aqui. Então, é um mercado que está em crescimento, direcionado a um público de 25, 40 anos, e que tem como segundo mais vendido o gênero de ficção. E aí a ficção vai se desdobrar aí entre muitos, né, gêneros e subgêneros. Dani, dito essas informações iniciais para o pessoal, como que tu tá vendo esse movimento do mercado do audiobook, né? Já que tu trabalha com essa questão da dublagem. Assim, na verdade, não só pela dublagem, eu também trabalhando a gente com marketing, a gente está vendo uma mudança, até no mercado assim, de compra mesmo, uma mudança de comportamento muito grande. As pessoas hoje, inclusive quando a gente estuda escrita, a Lu ensina muito isso, hoje a gente tem uma disputa de atenção muito grande, né? Então, se antigamente as pessoas tinham tempo de sentar para ler um livro, hoje em dia elas estão disputando atenção com 1 milhão de coisas. E tem uma coisa da multitarefa, né? Então, enquanto você está lavando a louça, enquanto você está dirigindo, tem sempre espaço para você fazer mais alguma coisa, né? Então, essa multitarefa de, enquanto eu estou lavando louça, eu vou ouvir tal coisa, eu vou ouvir um podcast... e isso abre um espaço gigantesco. A informação que você falou da ficção está no segundo lugar, isso é uma oportunidade enorme. E eu não acho que seja só uma oportunidade momentânea agora. Eu acho que é uma coisa que vai continuar crescendo justamente por conta dessa mudança de comportamento. A forma de consumir literatura é diferente hoje em dia. De vez em quando a gente ouve alguém com algum certo preconceito, né? Audiobook não é a mesma coisa que livro. E isso está mudando, porque as pessoas estão entendendo que é uma nova forma, é uma forma diferente de consumir um livro. Então, isso eu vejo como uma oportunidade excelente e a longo prazo, porque está tendo cada vez mais espaço, você hoje não fica dependendo só de uma plataforma, você pode estar até conversando agora, a gente pode, no Spotify, eu fui descobrir, inclusive, acho que ano passado, que tinha audiobook no Spotify. Então, assim, o mercado está expandindo muito, e é uma forma alternativa de promover um livro. Então, não é uma coisa que é extremamente nichada, você consegue mesclar, né, a sua literatura, o seu livro físico, o seu livro digital, e você consegue ainda criar essa conexão fazendo o audiobook. E é muito interessante a gente observar essa mudança gritante de comportamento, que antigamente as pessoas não consumiam livro dessa forma. Hoje em dia, por mais que as pessoas gostem de ler, tempo virou um capital, virou uma coisa preciosa. Então, enquanto você está indo para o trabalho, então às vezes você demora 40, 50 minutos, você não consegue ler, ou quem está dirigindo. Eu, por exemplo, eu fico enjoada, né? Se eu estou no ônibus e começo a ler, eu fico enjoada. Então, o audiobook é uma coisa que você otimiza tempo e é uma forma alternativa. Então, para os escritores, é uma grande oportunidade, não só de ter uma forma extra de divulgação de livro, como também uma conexão a mais, né, com os leitores. Então, eu vejo isso como uma grande oportunidade que eu acho que cada vez mais vai ganhar espaço no mercado por conta da correria também, né, da forma de consumo hoje de literatura. Eu acho que tu falou algumas coisas bem interessantes, né? Temos essa questão do tempo, e isso é algo que realmente, né, cada vez nos é mais escasso. Temos essa possibilidade das multitarefas, que também não são todos os seres que vêm com essa, como é que chama, com essa... habilidade. Não, quando atualização, né? Atualização de software. Não é todo mundo que vem com essa atualização. E eu acho que tem uma outra coisa que de alguma forma conversa com tudo isso, é que estamos cada vez mais atentos que somos pessoas divergentes, neurodivergentes. Nós temos, por muito tempo, se entendeu que havia um determinado padrão. Então, ler era o livro. Mas eu sempre tive pessoas ao longo
da história da humanidade que tinham dificuldade de concentração ao ler, né? Então vamos ver filmes. Mas eu tenho pessoas que têm dificuldade de ficar concentrada. Vamos ouvir algo enquanto está fazendo alguma coisa. Eu também vou ter pessoas que não vão se adaptar a isso. Então, eu acho que quando a gente vai ampliando essas possibilidades, né, de produto-livro nos mais diversos, né, desde do zine, aquele que é produzido ainda na escola, na máquina de xerox, na minha época ainda na máquina de mimeógrafo, né, a evolução que se tem hoje de um e-book, de um audiobook, tudo isso faz parte desse processo de se descobrindo que nem todos temos as mesmas habilidades, que nem todos entendemos e aprendemos, né, conseguimos a nossa atenção da mesma forma. Eu, por exemplo, as pessoas volta e meia me indicam um podcast. Tu já ouviu o podcast do fulano? Cara, eu não consigo. Porque a pessoa está falando aqui, eu tenho uma capacidade, e isso é uma coisa muito impressionante, de me desconectar do que eu estou ouvindo, que quando eu vejo, tem que voltar para o vídeo, porque eu não consegui. Mas quando tu está lavando a louça, quando eu estou lavando a louça, eu estou ali pensando na minha louça, nos meus problemas, sabe? Então, assim, são pessoas, né, que funcionam diferente. Acho que o audiobook ele vai funcionar muito bem para todo mundo que tem essa questão do tempo, que fica muito tempo no trânsito, no transporte coletivo, mas também vai funcionar muito bem para todas essas pessoas que nunca foram contempladas com a concentração, né, de leitura. E tem gente que não consegue ler, tá tudo bem, gente. E é engraçado você falar isso, assim, é porque a minha geração agora tem o hábito, você falando que eu não consigo prestar atenção quando estou lavando a louça, a gente estava conversando no grupo de amigos, a minha geração e a geração mais nova, a gente tem um hábito a mais, que é mais perigoso, inclusive, para a saúde mental, que não só a gente ouve fazendo outras coisas, como a gente ouve na velocidade 2. Então, assim, é uma coisa que mudou muito, né?